A ideia, né, pessoal, em relação a essa complexidade toda, não era só de investigarmos o suicídio, assim, diretamente, ou a ideação suicida, o risco de suicídio, mas uma complexa rede, que nós chamamos no âmbito, assim, da psicometria de uma modelagem estrutural que articulava esses construtos, né, no sentido do estresse operacional, talvez como digamos assim, aquele construto, aquela dimensão mais básica que faz parte do dia a dia das equipes operacionais dos profissionais de segurança pública, né? Ou seja, toda a literatura, toda a discussão existente é que, afora aqueles que ficam mais no setor administrativo, mas as equipes de rua, as equipes que vão nos estádios de futebol, as equipes que têm uma interação com a população, né, que estão no chamado nível operacional, já a atuação cotidiana dessas equipes é já num patamar de estresse, seja pelo ritmo de trabalho, né, um contingente enxuto, que faz com que as pessoas às vezes tenham jornadas muito extensas, né, pela falta de equipes, interagem, por exemplo, com torcedores de futebol, crime organizado. Então, fora assim, estigmas e próprio, às vezes, o problema burocrático de ter que preencher, assim, uma papelada, como se diz. Então, a atuação é já de um estresse operacional, então nós selecionamos, com o auxílio das próprias equipes lá da Secretaria de Segurança Pública, tivemos uma forte interação com o setor biopsicossocial da Brigada Militar, com uma equipe muito competente, muito aberta, de psiquiatras que, na conversa, até selecionamos melhor um instrumento que mede o estresse operacional, 20 perguntas. Aí nós tínhamos todo um modelo de análise que também pensava nos fatores psicossociais, que talvez seja a principal novidade, né? Tanto que nós fizemos, durante a pesquisa, também uma revisão ampla de literatura e verificamos que os fatores psicossociais, que geralmente são temas mais voltados ao dia a dia do mundo do trabalho, relação com os colegas, relação com a chefia, a qualidade e a quantidade de recursos, o próprio ritmo do trabalho, a informação, comunicação, ou seja, aquelas coisas do dia a dia do trabalho que são muito pertinentes para todos os tipos de organização, mas que tem numa organização militar uma certa especificidade, porque a rigidez da hierarquia ela é bem diferente do que numa outra instituição e organização. Então, fomos audaciosos no sentido de também pensar que os fatores psicossociais, bem mais maleáveis assim para ambientes organizacionais como de uma universidade, de uma empresa, de uma outra organização mais assim, flexível, e pensamos que talvez também estivesse aí muito do agravamento dos sintomas de adoecimento mental pudesse estar nesse tipo de situação. Então colocamos, e originalmente pensávamos que seria também uma variável independente daquelas junto com o estresse operacional que produziriam efeitos, né, diretamente no aumento do sintoma do suicídio. Mas aí percebemos que, na verdade, os fatores psicossociais, eles já funcionam como um fator protetivo, então, no sentido, eles seriam mais válidos, teoricamente, como uma variável de proteção, no sentido assim, de ser mediadora ou moderadora numa análise de regressão, do que ser uma variável independente. Tínhamos outras duas variáveis que também pensávamos que elas poderiam agravar ou diminuir, digamos assim, aquela atuação profissional para chegar no risco de suicídio, que seria a depressão, no caso, né, medido pelo instrumento da depressão maior, e também as estratégias de enfrentamento, que são voltadas muito para as pessoas no plano individual, para ver como que elas lidam, né? Então nós temos a estratégia do manejo, de repente a pessoa viaja, né, Silvana, faz uma yoga, ela faz meditação. Temos a estratégia do controle, que de repente a pessoa se vê diante de um desafio, então ela foca no trabalho, ela tenta transformar, digamos assim, aquele limão numa limonada. E temos a estratégia da esquiva, tipo assim, a pessoa se fecha e tipo assim, ó, deixa o mundo pegar fogo, né? Não é comigo.
Então, também testamos essas estratégias, que elas funcionam mais num plano individual, para ver até que ponto elas estariam amenizando, né, ou agravando, digamos assim, aquele estresse, transformando-se em suicídio. E também a própria mensuração do suicídio. Vamos lá, pessoas. Aqui as nossas áreas, né, temos uma equipe assim, interdisciplinar. Eu até nem queria comentar nada de futebol, mas a nossa equipe interdisciplinar, ela mistura pessoas de diferentes áreas, né? Eu até não sei como está sendo o desempenho de equipes grêmio disciplinares, mas a nossa interdisciplinar, ela está funcionando super bem. Aqui nós temos os objetivos do desenvolvimento sustentável, e o nosso trabalho dialoga assim com três, uns mais diretos, outros mais indiretos, que é no caso do terceiro, saúde e bem-estar, que é especificamente, né, pensando nessa população, mas claro que a saúde e o bem-estar dessa população vai impactar no conjunto da população, porque pessoas depressivas e estressadas, elas podem não só infringir-se, né, para si mesmo problemas, mas elas também podem ser mais agressivas no atendimento da população. Então, quando pensamos que a saúde e o bem-estar do profissional de segurança não é só para ele, mas também para a família e também para a própria sociedade. Temos ali o trabalho decente, né, especialmente o trabalho decente, porque boa parte das nossas hipóteses estão baseadas justamente em que fatores psicossociais do mundo do trabalho, quando eles estão bem desenvolvidos, eles são fatores de bem-estar e eles se relacionam muito com a categoria do trabalho decente, que é uma discussão internacional, lá muito patrocinada pela Organização Internacional do Trabalho, e paz e justiça, né, nas instituições também, no sentido que esse profissional, ele atua diretamente na área da segurança pública, na construção de uma cultura de paz. Pessoal, aqui nós temos uma representação num diagrama de caminho do modelo estrutural, aqui pensando que nós temos, digamos assim, nesse lado do caminho, as variáveis latentes que produzem efeitos minimizadores ou positivos nos sintomas de adoecimento mental. Então, nós temos 3 sintomas de adoecimento mental, que é o risco de suicídio e as variáveis latentes, né, nessa representação gráfica na estatística, elas são com essas elipses porque elas não são variáveis observáveis. Nós não observamos isso diretamente, nós observamos as perguntas que são feitas, né, nesses instrumentos escalares, né, que procuram, assim, numa perspectiva de causa e efeito, conduzirmos as pessoas subjetivamente para esses lugares, porque as pessoas provavelmente elas estão respondendo sentadinhas na frente de um computador, talvez as pessoas estejam sentadinhas também respondendo através do smartphone, e elas não estão naqueles ambientes, né, estressantes, elas não estão ali em situações de risco, elas não estão naquele contexto. E a ideia é de levá-las subjetivamente com o auxílio das perguntas. Então as perguntas vão cutucando e vão fazendo com que subjetivamente elas comecem a reviver aquelas experiências delas de interação com o público, conversando com a chefia, muitas vezes se sentindo triste, né, perdendo assim o gosto pela vida. Então a ideia é de cutucar as pessoas nisso. Por isso que essas variáveis, elas tentam cutucar dimensões subjetivas que estão presentes ali nas pessoas de maneira latente. Esse tipo de pesquisa não aprofunda no sentido de buscar dimensões mais do inconsciente, se pensarmos psicanaliticamente. Nós estamos ali num nível mais próximo daquela dimensão chamada pré-comportamental, a predisposição que a pessoa tem. A pessoa pode estar sentadinha ali, quietinha, assim, mas, nossa, a pessoa pode estar com um furacão ali dentro do peito, assim, né? Preocupada, nervosa, mas ela, aparentemente, ela pode estar ali fofinha e queridinha, como se o time dela não estivesse à beira do rebaixamento. Então ela está ali, assim,
Só que, de repente, qualquer coisa faz com que ela exploda, com que ela fique nervosa. É só ver as entrevistas do Renato, assim, ele começa fofinho e, de repente, ele começa a xingar e ofender e maltratar jornalistas, a torcida. Isso é sintoma de alguém que está com uma predisposição agressiva, violenta, triste. Então, o que nós temos aqui, pessoal? A ideação suicida. As pessoas não estão se suicidando ou pensando ali na hora, mas nós estamos tentando medir o quanto que isso está presente no radar das pessoas, nesse radar subjetivo, no sentido de que, de alguma maneira, ao longo do dia, de uma semana, a pessoa se defronte com aquele pensamento. Temos a depressão aqui, que é um instrumento esse da depressão maior, e temos aqui o estresse operacional. Então, esse modelo ele tenta medir as relações que existem, que nós chamamos de covariância, e nós temos uma forte covariância entre o estresse, que é o mais básico, a depressão e o suicídio. No sentido de que a pessoa já num nível elevado de estresse, ela já corre o risco de desenvolver sintomas depressivos e suicidas. Então, há uma linha de continuidade aqui, mas não significa necessariamente que qualquer pessoa que já esteja num nível moderado ou elevado de estresse já esteja num sintoma também, num quadro depressivo ou de ideação suicida. Nós vamos ver o que essa parte aqui auxilia para agravar ou para minimizar. Aqui nós temos uma escala que mede os fatores psicossociais, que aqui está representada pela sigla de escala de organização do trabalho, e aqui nós temos dois fatores dessa escala, que são dois conjuntos de perguntas, que envolvem, assim, como eu dizia, aquela relação com o colega, a relação com a chefia, a quantidade de recursos existentes, o ritmo do trabalho, a comunicação. Essa escala aqui, ó. Se nós formos ver, é uma escala também que tem valores menores e maiores no autorrelato da pessoa. Assim, ó, nós não estamos observando a vida real dela, assim, com um sensor, com uma câmera. Nós estamos vendo justamente as pessoas respondendo em relação a essas demandas. Então, as pessoas podem ter menos ou mais. Se elas tiverem uma melhor relação com os seus colegas e tudo, diminuem aqui, pessoal. A gente pode ver que diminui esses sintomas, no sentido de que eles fiquem menos graves. Aqui nós temos as estratégias de enfrentamento. A estratégia do controle e do manejo também diminui, mas numa escala menor, numa proporção menor. E a esquiva, ela aumenta. Então, pessoas que provavelmente, assim, elas não queiram, não é com elas, isso pode ser um fator até de agravamento, e não de minimização. O que minimiza são as estratégias do manejo e do controle. E do ponto de vista sociodemográfico, também percebemos que a atuação, quanto mais operacional a atuação, pior é, porque se as pessoas ficam, de repente, na parte administrativa delas, sofrem menos. Em relação aos homens também, aqui, né? Claro que é um contingente predominantemente masculino, e os homens sofrem mais, e aqui a patente também, que digamos assim, os soldados, os praças, sofrem mais do que os oficiais. Aqui nós temos um outro modelito, né, pessoal, que é pensando não como variáveis independentes e dependentes, mas quanto que o estresse operacional produz efeitos no risco do suicídio. E nós constatamos que temos uma mediação moderada, como se o estresse operacional, se ele vem para a depressão, ele acaba agravando o risco de suicídio. E se a gente pensa nos fatores psicossociais, eles minimizam essa relação. Eles não conseguem minimizar tanto pelas linhas pontilhadas a pessoa passando, aquele profissional, do estresse para a depressão, mas eles conseguem minimizar quando as pessoas estão com depressão, para evitar que elas entrem num quadro de ideação suicida, que é essa linha azulzinha aqui, né, pessoal, ela consegue diminuir. Então, nós temos uma mediação moderada, ou seja, o estresse operacional, ele pode produzir ideação suicida, mas quando entra o fenômeno depressivo, o sintoma depressivo, a relação direta, ela desaparece. E só vai ter o desenvolvimento da ideação suicida passando pela depressão.
mas ainda não é uma situação já dada, porque as estratégias, especialmente dos fatores psicossociais, podem fazer com que esses profissionais eles não desenvolvam a ideação suicida. Essas informações todas, elas têm servido para a reorganização, especialmente daqueles setores na Secretaria de Segurança, e a mais forte na Brigada em relação à reorganização de toda essa questão da saúde mental, e também a ideia de que esse modelo também sirva para os demais estados e países. Aqui nós temos as referências específicas daqueles materiais dos quais foram retiradas as escalas, e aqui sou eu. Beleza, pessoal?